É fato e é perceptível que existem várias denominações religiosas existentes aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. Estas denominações variadas, ramificadas, falam que pregam o Evangelho, falam que são de Deus, todas falam que obedecem os mandamentos e ensinamentos de Cristo. Aí vamos enxergar de perto seus ensinamentos, suas doutrinas, e vemos que o discurso é diferente da realidade, pois o que está escrito no Novo Testamento é totalmente diferente das doutrinas que estas variadas e ramificadas denominações dizem. Estas denominações variadas formam o que é chamado de sistema religioso. É como se fosse uma plataforma onde tem a base das doutrinas religiosas e depois cada uma vai pregando uma doutrina, um ensinamento diferente uns dos outros. E nós temos muitas, mas muitas denominações religiosas existentes nos dias de hoje. Algumas destas denominações são as denominações de linhagens pentecostais, depois vem as neopentecostais, batistas, presbiterianas, assembleianas, metodistas, católicas, anglicanas, ortodoxas, mormon, congregação cristã no Brasil, adventista, testemunha de Jeová, congregacional, episcopal, Deus e amor, paz e vida, vitória em Cristo, renascer em Cristo, universal do reino de Deus, mundial do poder de Deus, internacional da graça de Deus, plenitude do trono de Deus, evangelho quadrangular, Brasil para Cristo, Maranata, Nova Aliança, Verbo da Vida, Ministério Apacentar, Bola de Neve, Fonte de Vida, Fonte de Água Viva, Sara Nossa Terra, Pentecostal, Atalaia, Movimento G12 ou Igreja em Células e etc, etc. As contas são intermináveis. Só no caso da católica, nós temos a católica romana e a católica ortodoxa. E a católica ortodoxa se ramificou para ortodoxa grega, ortodoxa russa e assim por diante. E do ramo da metodista, nós temos no mínimo umas 10 ramificações metodistas, que são metodista ortodoxa, metodista unida, episcopal, wesleyana, metodista livre, metodista independente, pentecostal, reviver, renovada, socorrista das almas e sabe lá mais o que eu não me lembro agora. Da ramificação batista, nós temos umas 4 ramificações, que são batista, pentecostal, renovada, reformada e tradicional. Há quem diga que a batista renovada e reformada é a mesma coisa. Outros dizem que são diferentes. E da denominação presbiteriana, também temos umas 5 ou 4, aí depende. Temos a própria presbiteriana, que depois se ramifica para a linhagem pentecostal, renovada, reformada e tradicional. Igualmente a batista, há quem diga que a ramificação presbiteriana, no caso reformada e renovada, são as mesmas. E outros dizem que não, são diferentes. O engraçado de tudo isso é que todas falam que cada uma é de Deus e a outra não é. A minha denominação é de Deus, a outra não. No passado, quando existia a era apostólica, era uma denominação, uma igreja, uma família. E hoje temos estas variantes totalmente estranhas do que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo. Nenhuma delas tem doutrinas uniformes, ou seja, ensinamentos uniformes. Estas doutrinas, estes ensinamentos, são diferentes uns dos outros, por isso as ramificações. É cada uma com doutrinas mais diferentes e estranhas do que as outras. É claro que todos dizem que usam a Bíblia, só que nenhuma delas dão ensinamentos aos seus seguidores. Os adeptos, os seguidores destas doutrinas, destas religiões anticristãs,
não ensinam história, geografia, educação cívica para os seus seguidores. Elas ensinam somente suas doutrinas religiosas. Só isso. Nenhuma delas ensinam fundamentos de filosofia, história, geografia, civilidade, educação moral e cívica e etc. Seus seguidores entram burros e saem abobalhados. E quando algum seguidor destas denominações vai fazer a tal da teologia, é uma teologia diferente da outra. As teologias não se conversam. A teologia católica é diferente da teologia batista, que é diferente da teologia assembleiana, que é diferente da teologia calvinista, que é diferente da teologia arminiana, que é diferente da teologia luterana, e isso nunca tem fim. É um ciclo vicioso de enganação doutrinária teológica. Cada uma ensina o seu viés religioso, e para a cabeça deles, eles estão certos, pois eles ensinam o correto, o que na verdade é mentira. Sem contar que todas estas denominações dizem que a letra mata. Se o seguidor começar a ler, a se instruir por conta própria, vão dizer para ele que a letra mata. Ele está sem o Espírito Santo, está sem a graça, está sem unção, está desigrejado e etc, etc. Só que nem tudo é desunião neste ardiloso e faccioso sistema religioso, porque todas pregam os malditos dízimos. Todos têm que dar dízimos. Todas pregam a unidade dizimaica. Todas dizem que aquele que não der os dízimos está roubando a Deus. É um ladrão. E vão dar a carteirada de Malaquias 3:10. Como o templo é dinheiro, é necessário deixar o gado enganado na teologia fraudulenta dizimaica. Todas pregam que o enganado religioso tem que ir ao templo religioso, porque o templo é sagrado, o templo é santo, o templo é de Deus, e você tem que ir no templo, adorar a Deus no templo. Não que seja errado ir ao templo, mas o templo não é sagrado, o ser humano é sagrado, o templo não é santo, o ser humano é santo. No templo religioso tem que ensinar Bíblia, tem que ensinar história, geografia, educação cívica e etc. E é claro, ter cânticos, louvores e etc. Mas o cerne principal do culto a Deus é o conhecimento através de história, geografia, filosofia, educação moral e cívica, para o crente em Cristo sair sábio, sair sapiente, sair inteligente. E é claro que todas defendem com unhas e dentes o sistema religioso, porque elas falam que a sua respectiva religião, assim como sua respectiva doutrina, é de Deus. E há alguns falsos sacerdotes que têm a canalice de dizer que estas diferenciações doutrinárias destas múltiplas denominações é a multiforme sabedoria de Deus, e vão citar Efésios 3:10 e 1 Pedro 4:10. Vamos ler então o que está escrito em Efésios 3:10 e 1 Pedro 4:10, para ver se estes falsairos da fé, ladrões mentirosos, estão com a razão. Primeiro aqui, Efésios, está escrito: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O que Paulo está nos dizendo aqui em Efésios 3:10 é que a intenção da graça de Deus, que agora está mediante a igreja, ou seja, a família, as pessoas, a tribo, ao clã, ao grupo, e também a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Não está dizendo aqui o texto que as doutrinas diferentes são de Deus porque elas são diferentes, que isto seria a multiforme
sabedoria de Deus. Diz aqui o texto que a multiforme sabedoria de Deus, porque ele é o ser múltiplo, inteligente, variado em suas infinitas sabedorias, tem que tornar conhecido dos poderes e autoridades nas religiões celestiais através de nós, através da igreja, através da família, através do clã, através da tribo, através de nós. Através do nosso comportamento, todo mundo, principalmente nas regiões celestiais, irão conhecer as variadas formas de sabedoria de Deus, que é a multiforme sabedoria de Deus. E agora aqui, 1 Pedro, está escrito: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. O que Pedro quer dizer aqui neste texto é que cada pessoa exerça o dom, o presente, a graça que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, você tem que servir ao próximo. Tudo que Deus te dá, seja lá o que for que Deus te deu, serve para você servir ao próximo, servir ao outro, tomando, claro, o cuidado de administrar fielmente a graça de Deus em suas múltiplas maneiras. Há várias formas de você ajudar ao próximo. Como eu faço isso? Tomando o cuidado de fazê-lo de uma forma administrativa e totalmente fiel, segundo a graça em suas múltiplas maneiras de servir ao próximo. É isto que quer dizer o texto. Há alguns hereges também que dizem que é normal isso porque cada um tem que pensar diferente, ninguém tem que pensar igual, porque isso acontece com frequência. Vamos ler Efésios capítulo 4, do 3 ao 6. Está escrito: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Cai por terra, então, esse negócio de cada um pensar diferente do outro, que isto é comum. Cai por terra. Por quê? Nós temos que sempre procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo do quê? Da paz. E o que vemos são guerras doutrinárias. Cada uma fala que o outro está errado e cada um fala que o seu está certo, quando na verdade ninguém consulta o que está escrito na palavra de Deus. Há um só corpo. Há um só corpo de Cristo. Não tem denominações, não tem ramificações e variações de doutrinas. Há um só corpo e também tem um só Espírito, como também nós fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação. Há um só chamado, há uma só esperança, porque existe um só Senhor, existe uma só fé, existe um só batismo, existe, portanto, um só Deus e Pai de tudo, e Ele é sobre todos, e por todos, em todos vós, ou em todos nós. É errado estas ramificações intermináveis de ensinamentos. É totalmente errado estas intermináveis denominações religiosas. Está totalmente errado as formas variadas que nunca terminam e essa teia de aranha doutrinária que não tem começo, não tem fim, um emaranhado de sei lá o que misturado com o que ninguém sabe e todos falam que ensinam o correto. É errado. Nenhuma prega a Cristo, nenhuma honra a palavra de Deus. Para que tantas denominações? Para enganar as pessoas, para deixá-las mais confusas do que estão. Porque, como eu disse, só existe um evangelho, só existe um ensinamento de Cristo. E este ensinamento está na Bíblia, está no Novo Testamento. Se existem estas variadas e múltiplas formas denominacionais, é porque o ser humano quer inventar moda, não quer obedecer o que está escrito. O problema não está na Bíblia, o problema está no coração do homem. Homens gananciosos que só querem o poder,
fazem tudo para ganhar dinheiro. Nada de graça no sistema religioso. Tudo tem um preço. O que era para ser dado de graça é vendido. Já dizia o Senhor Jesus: examinai as Escrituras, pois nela contém salvação, e de mim testifica. João capítulo 5, versículo 39. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.